Poderia falar 23, mas como eu sou contagrossense, 23. Amém? Amém. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo: foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho, não cuidaram dele, mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras, para onde os expulsei, e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e eles não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias Judá será salvo, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Amém, igreja? É óbvio que Jesus Cristo é o supremo pastor, e este é o título da minha mensagem nessa noite. Jesus Cristo é o supremo pastor. Óbvio que diante dessa leitura eu temo e tremo, porque com toda certeza do mundo eu serei julgado por Deus por todas as minhas atitudes, por todas as minhas palavras, pelo meu coração, por aquilo que eu faço, por aquilo que eu não faço. Eu serei julgado e recompensado por Deus, porque Deus é o justo juiz. A palavra diz assim: ai daqueles que fazem a obra de Deus relaxadamente. Paulo recomendou a Timóteo: procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado, que não tem o que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Existem pastores e pastores, mas uma coisa nós precisamos admitir: todos homens, e nenhum perfeito. Eu já fui pastoreado, 10 anos eu fui ovelha do meu saudoso pastor, e admirei-o, honrei-o, andei junto com ele o tempo todo, como músico, como diácono, como presbítero, como seminarista. Não fui a ovelha perfeita, mas posso dizer com toda a convicção e plenitude da minha alma que fui ovelha. Não fui a ovelha perfeita. Algumas vezes, na minha ignorância, eu tive atitudes com ele que hoje eu me arrependo amargamente. Poderia não ter tido atitudes que eu tive com ele. Nunca desrespeitei, nunca bati de frente, nunca desonrei, nunca o contrariei, mas tive atitudes com ele que hoje eu me arrependo. E posso confessar a vocês também que ele não foi 100% comigo, não foi 100% com a minha casa, não foi 100% com a igreja,
mas ele foi colocado por Deus para ser o meu pastor. Portanto, tendo entendimento de honra à liderança estabelecida por Deus, eu fiz aquilo que a Bíblia reza, todos nós fazemos. Porque, amados, existem pastores e pastores. Quero dizer a vocês, longe de mim pensar ou admitir, eu sou um bom pastor, ou eu sou um pastor que mereço alguma coisa, ou eu sou um pastor que devo ser reconhecido ou honrado de alguma maneira. Porque desde que eu me formei como pastor, a minha missão é ser um transmissor da palavra de Deus e cuidar da melhor maneira possível do rebanho de Jesus Cristo. E essa missão me foi confiada por graça e misericórdia, sem merecimento. Até porque aprove ao Senhor me escolher para este nobre ofício. E isso eu faço com toda a devoção a Deus e com o máximo temor. Agora, ser perfeito, longe de mim pensar em ser. E por quê? Porque eu sou um ser limitado. Eu sou um ser falho. Afinal de contas, eu sou um homem. E se eu chegasse aqui admitindo, eu mereço respeito, eu mereço honra, eu mereço valorização, aí eu seria maldito. Porque, como o próprio Jeremias declarou, maldito é o homem que confia no homem. O que ele quis dizer? Que confia na força do seu próprio braço, que confia nas suas próprias capacidades intelectuais, que anda independente de Deus, que age por vontade própria, sem ter a dependência do Altíssimo como sustento e alimento da sua vida. Eu sou totalmente dependente de Deus e procuro fazer a vontade de Deus da melhor maneira possível. E se isto não está acontecendo ao teu ver, ou segundo o teu coração, ou a tua opinião, sinceramente eu peço perdão. Peço perdão. Peço perdão. Peço perdão de coração. Se alguém está insatisfeito com o meu pastoreio, peço perdão. Peço perdão. Porque eu preciso me posicionar como um servo inútil, visto que o que eu tenho feito é somente a minha obrigação. É somente a minha obrigação. Agora nós, amados, muitas vezes nós colocamos os nossos corações em homens, esperando alguma coisa dos homens. Isso às vezes é muito frustrante, é muito decepcionante, porque, como diz a Bíblia, talvez os nossos maiores dilemas venham de dentro da nossa própria casa. Talvez os nossos maiores inimigos sejam os da própria casa. E assim, é uma realidade da vida, é uma realidade da família, é uma realidade do ministério. E vou dizer uma coisa real para vocês, diante de Deus e dos homens que aqui estão. Ser pastor é um ofício muito nobre, porém muito árduo
E os pastores que aqui estão sabem do que eu estou falando, porque o peso espiritual é muito grande nas costas. A briga comprada é violenta e o inimigo é terrível. Olhemos nós para os pastores bíblicos, olhemos nós para Davi e todas as batalhas que ele enfrentou, todos os inimigos que se levantaram contra ele, até o seu próprio filho Absalão quis tomar o seu reinado. Olhemos para a vida do apóstolo Paulo, que também foi um pastor e terminou seus dias encerrado numa prisão esperando a morte. Olhemos para a vida do pastor Moisés, aquele que pastoreou a maior igreja de todos os tempos, num terreno inóspito, no deserto, mais de 2 milhões de pessoas, onde os dilemas foram uma realidade, a rebeldia, a desobediência, fizeram parte do ministério de Moisés. Sofreu o levante de Coreia da Tâmara, sofreu o levante de Miriam e Arão, seus próprios irmãos. E a maioria daquele povo, mesmo diante de todas as recomendações que Moisés foi passando, mesmo diante de Deuteronômio 28, onde ele relatou acerca da bênção e maldição, mesmo assim, o povo foi caindo pelo deserto, morrendo. E foram 40 anos, até que um dia ele se irou, sendo o homem mais manso da terra, e acabou de perder a oportunidade de entrar na terra, sendo o maior pastor de todos os tempos. Porque, amados, pastorear é só quem está no pé para saber. Quando eu troquei de carro, meu segundo carro, meu primeiro carro foi um Gol quadrado, sócio da mecânica, mãezinha, parava mais na oficina do que comigo, mas me levou a alguns lugares, e perdi com ele dentro de Curitiba. Olha, foi um guerreiro. Entrei até na via dos ônibus. Gente, que mistério, misericórdia. Mas foi um guerreiro. Aí troquei por um Palio 2008 Palio. Isso foi em 2011. Gente, dali uma semana eu ouvi um comentário de uma pessoa dizendo assim: pastor metido só quer ficar andando carro novo para cima e para baixo. Não é fácil. Isso é só o princípio de dores, de tudo que a gente passa e tudo aquilo que a gente tem que ouvir. A demanda é difícil. Mas, amados irmãos, o ministério pastoral é muito gratificante, visto que o que nós estamos fazendo segundo a ordenação de Deus, e a responsabilidade é tamanha, e o privilégio também é tremendo, pelo fato de ter a consciência de que foi escolhido por Deus para esse ofício. E isso é um privilégio. E é por isso, pastor Arnaldo, que vale a pena perseverar, lutar, ter paciência. É por isso, pastor Laura, que vale a pena a gente manter-se firme com a graça e com a misericórdia de Deus, mesmo diante de todas as lutas e batalhas, mesmo diante das aflições, das tribulações, mesmo diante dos abandonos, mesmo diante da ingratidão que a gente se depara com ela de vez em quando.
mesmo diante da frustração, da decepção, mesmo diante dos levantes, mesmo diante de contemplar, você pregar, pregar e pregar, e parece que sempre está pregando a ouvidos surdos. É o ministério pastoral. Mas, gente, com quem que Deus iria tratar segundo esse texto aqui? Com aqueles pastores cujo ofício não se baseava num chamado, mas somente num título. E disso o mundo está cheio. Porque, como eu disse, existem pastores e pastores. Existem aqueles que fazem por amor e por respeito ao chamado, mas existem aqueles que fazem por mero interesse, com mesquinharia no coração. E aí, a consequência, mais cedo ou mais tarde, virá. Mas existem aqueles que fazem, mesmo sabendo das suas limitações, existem aqueles que fazem, tendo a plena consciência do tamanho da responsabilidade e do dever que deve ser cumprido. Eu entendo muito bem por que Deus me chamou. E até aqui tenho procurado fazer e cumprir aquilo que eu entendo ter sido determinado por Deus na minha vida. Mas como eu já declarei, mais uma vez peço perdão se não estou agradando a todos. Mas eu quero falar, gente, de um pastor que verdadeiramente faz toda a diferença nas nossas vidas. De um pastor que é verdadeiramente perfeito. De um pastor que é verdadeiramente bom. De um pastor que, segundo o autor aos Hebreus, é o grande pastor das ovelhas. De um pastor que é o renovo prometido de Deus. Eu quero enfatizar um pouquinho desse maravilhoso pastor. Porque, amados, nem Davi foi um pastor perfeito. Davi, o homem segundo o coração de Deus, aquele que tinha uma grande intimidade com o Senhor, uma verdadeira adoração fluía do seu coração, uma revelação dos céus para compor as músicas que estão registradas nos Salmos de Israel. Esse também, por mais que o nome dele é citado aqui no texto de Jeremias, não podemos considerá-lo como o bom pastor de Israel, o perfeito pastor de Israel. Não podemos considerar Jeoaquim, que foi o antepenúltimo rei de Judá, como o prometido. Não podemos considerar Joaquim como renovo. Não podemos considerar Zedequias, cujo nome significa o Senhor é justo, como o prometido. Porque da descendência de Davi, o tronco já estava estabelecido. Não poderia haver mais um tronco. Teria que haver agora um ramo saindo do tronco. E esse ramo seria Jesus Cristo, o Supremo Pastor. E assim, gente, quero que você abra o livro de Isaías, no capítulo 11. Aí nós veremos a diferença daquele que verdadeiramente é o perfeito pastor das
aquele que nós podemos, como igreja, mencionarmos o seu nome com todo o orgulho, com todo o temor e com toda a devoção, e dizermos e admitirmos, nós que somos seus servos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O ramo de Jessé, Isaías 11. Porque aqui sim está mencionando acerca da promessa de Deus de um verdadeiro pastorado eficiente e condizente com o coração de Deus. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor, e ele se inspirará no temor do Senhor. Quem glorifica o Supremo Pastor das ovelhas nessa noite? Mas olhemos, amados, o coração desse Supremo Pastor. Isaías colocou assim: não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Aleluia. Não julgará segundo as aparências. Afinal de contas, tem quem julgue. E quem julga, aí sim é outro departamento. Porque muitas vezes, amados, vamos entender essa mensagem, nós julgamos segundo os nossos próprios corações. Nós somos tendenciosos e julgamos pastores e pastores. E isso é um perigo gritante. Isso é um perigo gritante. Eu sempre menciono aqui um pastor que teve entendimento em como agir e proceder mediante um outro pastor. Por quê? Deus, ele levantou Saul a fim de que o povo ficasse satisfeito, porque o povo não estava realizado em Deus, como pastorado de Deus, porque Deus queria exercer o pastorado diante do seu povo para todo sempre. Mas o povo, sempre tendencioso, eles queriam, a exemplo de outras nações, eles queriam um rei humano. E aí o Senhor levantou Saul. Mas Saul, gente, humano, homem, no começo foi bem, mas de repente se atropelou em todas as coisas. E aí Deus levantou outro para sucedê-lo. O improvável Deus levantou. Porque quando Samuel desceu até a casa de Jessé, o primeiro que entrou diante de Samuel, qual o nome dele? Eliabe. Eu preciso de uma água que nos traz para mim, por gentileza. Eliabe. O homem, segundo os seus olhos, julgou pelo quê? Pela aparência. Certamente estou diante do ungido do Senhor. Mas não estava. Porque Deus iria levantar o improvável, aquele que estava do lado de fora. E Deus faz suas escolhas desta maneira. Eu, diante de tudo aquilo que eu vivi e sofri, gente, eu jamais imaginava que hoje estaria, muito obrigado, diante de uma igreja com a responsabilidade de pregar a sua palavra. Para quem outrora, aos domingos, nesse horário,
20, 11 da noite, já estava bêbado, pelos vales da vida, pelas noitadas. Eu jamais imaginava o que Deus faria na minha vida, e o que Ele fez, e aquilo que Ele tem feito para a glória e louvor de nós. Improvável. Mas aprove ao Senhor pelo beneplácito da sua vontade. E quando Samuel perguntou: tem mais alguém? Tem. O que está fazendo? Está lá fora, pastoreando as ovelhas. Então chama ele. E Davi foi ungido. Para suceder Saul. Mas por que, gente? O Saul estava sendo regido pela malignidade do seu coração. Se atravessou, fez as coisas do jeito que bem entendia, achou que sacrifício era mais importante que obediência, matou 85 sacerdotes, foi autor intelectual do assassinato de 85 sacerdotes do Senhor. Gente, esse homem estava totalmente do lado de fora do reino de Deus. Aí Deus teria que realmente levantar um sucessor. E Davi foi levantado. Mas olhamos nós para o procedimento de Davi, mediante o líder, o pastor, o seu pastor, e o coração que ele teve de honra em relação a Saul, que era o seu líder. Gente, um exemplo nato para todos nós. Davi, o entendimento da liderança, a honra. Falou para as filhas de Israel não exultarem, para que os filisteus não regozijassem com a morte de Saul, porque ele mesmo declarou Saul tão amado e tão querido. E olha que Saul o perseguiu mais de 10 anos. Coisa forte isso. E alguém tem um princípio tão grande no seu coração de honra, de valorização ao líder. Quem pode levantar-se contra o ungido do Senhor e ficar impuro? Esse era o entendimento de Davi. Mas Davi também não foi o homem perfeito, o pastor perfeito, porque tem as suas falhas gritantes, terríveis. Mas aprove a Deus preparar um pastor perfeito, um verdadeiro pastor de Deus, um pastor que não julga pelas aparências, porque tem quem julgue. Se nós olharmos para o texto de Ezequiel, capítulo 34, gente, eu até quero que você acompanhe, se for possível. Nós passamos pelo profeta Jeremias, depois Isaías, agora o profeta Ezequiel. Muitas pessoas podem se regozijar e usar até mesmo esse texto, tratando de pastores, para se levantarem contra pastores. Veja bem, veio a mim esta palavra do Senhor: filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor, ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Gente, quem está dando essa palavra aqui? O próprio Deus. O próprio Deus dando esta palavra para a declaração profética. Mas quantas vezes os homens usam um texto como esse, dizendo assim: ai dos pastores, que só cuidam de si mesmos? Se o próprio bom e supremo pastor, ele não julga. Agora, cá entre nós, quem somos nós para julgarmos? Porque com a mesma medida nós seremos chutados. E nós temos o respaldo tanto de Mateus capítulo 7 quanto de Romanos capítulo 2.
Com a mesma medida que nós julgamos, nós seremos julgados. Aí ficamos assim, né? Com espirotômetro, julgando unção. Porque aquele pastor tem unção, aquele não. Porque aquele pastor não prega, eu choro. O outro prega, eu não sinto nada. E muitas vezes, com os nossos corações assim, sendo regidos pelo engano e perversidade, segundo o próprio Jeremias falou, nós admitimos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente. Quantas vezes os pastores são julgados desta maneira? Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Quantas e quantas vezes nós somos julgados assim? Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum, e quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. É a palavra de Deus aqui, gente. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas, foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Gente, que palavra de Deus, hein? Juro pela minha vida, a palavra do soberano Senhor, visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens, e uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos, em vez de cuidar do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano, o Senhor: estou contra os pastores. Se eu fosse um pastor interesseiro, eu poderia vir aqui nesta noite, no dia do pastor, trazer uma palavra só de motivação e realizar ela no teu coração. Mas olha o tamanho da responsabilidade e o meu coração diante de um texto desse, sabendo que eu posso me comprometer através de uma leitura como essa, onde o Senhor está chegando junto de pastores negligentes com a obra, e fazendo isso diante da igreja, e principalmente diante de Deus. Estou lendo isso com temor e tremor, e com toda reverência diante de Deus. Mas eu já vou chegar no ponto chave e X da questão. Versículo 11, vamos lá novamente. Porque assim diz o soberano, o Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei, assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho. Também tomarei conta de minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas, num dia de nuvem e de trevas. Eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Tomarei contas delas numa boa pastagem, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali se alimentarão num rico pasto, nos montes de Israel. Que palavra maravilhosa da parte do Senhor. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas, e as farei deitar-se e repousar. Quem glorifica a Deus por Jesus Cristo? Quem está sendo o alvo aqui da profecia? O bom pastor, o supremo pastor, o grande pastor das ovelhas. Palavra do soberano, o Senhor: procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Quem glorifica ao Senhor por Jesus Cristo? Enfaixarei a que estiver ferida. Quem glorifica ao Senhor por Jesus Cristo? Fortalecerei a fraca. Quem glorifica ao Senhor por Jesus Cristo? Mas a rebelde e forte eu destruirei.
apacentarei o rebanho com justiça. Porque assim, queridos, aqui em Ezequiel 34, a direção não é só aos pastores negligentes, mas também às ovelhas. Quanto a você, meu rebanho, assim diz o soberano Senhor: julgarei entre uma ovelha e outra, e entre carneiros e bodes. Gente, o pastor, ele corre, ele vai atrás de quem? Daquele que ele sabe que é ovelha. Porque pastor vai atrás de carneiro, pastor vai atrás de bode. Paulo está dando uma direção a Tito. Abra comigo em Tito. E eu já vou encerrar para nós tomarmos a ceia. Abra comigo em Tito. E Paulo está mentoreando Tito, como quem está ensinando. E glória a Deus, porque Tito teve esse professor. Oxalá eu tivesse tido esse professor que Tito teve. No capítulo 3, olha a instrução do homem de Deus aqui, que pregou o tempo todo o amor. Paulo, eu poderia passar a noite aqui falando de Paulo pregando o amor do jeito que ele pregou, acerca de honra, acerca do amor fraternal. Mas Paulo, ele está dizendo assim a Tito: versículo 8, Tito 3, 8. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme ou ensine categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Paulo está ensinando Tito. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Versículo 9. Evite, porém, controvérsias todas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Olha a palavra aqui no 10. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois, rejeita-o e evita-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesma está condenada. Gente, é a palavra de Deus. É a recomendação de pastor a outro. É a recomendação de Paulo a Tito. Quanto àquela que você percebe que não é ovelha, pode ser um carneiro ou um boi, evita. Isso não é uma evidência que você vai deixar de amar, que você vai deixar de valorizar, que você vai deixar de respeitar. Mas se você percebe que não tem jeito, cada pessoa cava uma cova para si mesmo, cada cabeça uma sentença, porque o próprio Deus, Ele está dizendo assim: eu vou julgar entre uma ovelha e outra ovelha. E vai haver uma separação daqueles que são ovelhas e daqueles que são carneiros e bodes. Agora, amados, tudo isso aqui está registrado. E numa comunidade, numa igreja, todos nós precisamos, óbvio, ter um entendimento dos princípios e valores de Deus, para que nós vivamos da melhor maneira possível aquilo que reza o cristianismo, aquilo que foi dado como mandamentos para nós pelo Supremo Pastor. Quando na verdade, num contexto de traição e humilhação, Ele deu um mandamento. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Nós temos um mandamento igual.
o Supremo, o bom pastor, que verdadeiramente se sacrifica pelas ovelhas, o bom pastor de João 10, que ele não está falando assim, existirá um bom pastor, perfeito pastor, e esse pastor dará vida às suas ovelhas, como se você andasse por aí. Não, eu estou insatisfeito com o pastor Josué, vou procurar um outro pastor, porque talvez eu ache um outro pastor que seja melhor, que seja mais atencioso e que dê a sua vida por mim. Mas será que a ovelha está disponível para também dar a vida pelo seu pastor? Porque quando Paulo faz menção de Priscila e Áquila em Romanos 16, louvo a Deus por Priscila e Áquila, porque por mim expuseram as suas cabeças. O mandamento para nós como um todo, como igreja, visto que todos nós estamos no mesmo barco, é tanto para pastores quanto para ovelhas. Nós regozijamos quando nós ouvimos o texto áureo da Bíblia. Pode se colocar em pé para dar a impressão que está encerrado. João 3,16. Vamos declarar juntos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem glorifica o Senhor Jesus nessa noite? Agora, irmãos, é um texto maravilhoso. Quem acha lindo esse texto? Aleluia! Glória a Deus por esse texto. Mas será que nós podemos dar glória a Deus também por aquilo que está escrito lá em 1 João 3,16? E nisso consiste o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Aleluia, Jesus. Agora diminuiu as glórias. Quem pode glorificar o Senhor por esse texto? Mesmo assim não melhorou. Misericórdia, irmão. Eu vou repetir porque talvez alguns não entenderam. 1 João 3,16. Preste atenção nisso. E nisso consiste o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Glória a Deus. Está melhorando? Glória a Deus. Porque assim, irmãos, o pastor, ele precisa dar a vida pelas ovelhas, mas a ovelha também precisa dar a vida pelo seu pastor, porque todos nós, amados, estamos dependentes uns dos outros, e todos nós só não podemos dever aos nossos irmãos o quê? O amor. O amor suporta tudo. Se você pensa, não, aquele eu rejeito, pode ser que você pense, eu não vou ter relacionamento com ele, mas isso não é uma evidência que eu não tenho que amar, que eu não tenho que lutar pela sua salvação, que eu não tenho esperança de que Deus do dia para a noite pode converter qualquer coração, desde que esse se arrependa. E se nós julgamos pelas aparências, nós estamos contrariando aquele que não julgará pelas aparências, mesmo tendo os 7 Espíritos de Deus, aquele que é o ramo de Jessé, aquele que é a raiz de Davi, a resplandecente estrela da manhã, o nosso supremo pastor Jesus Cristo, o bom pastor que já deu a sua vida pelas ovelhas, para que hoje nós estejamos aqui com a plena convicção de que somente nele nós somos salvos e vivamos para as boas obras, como nós fomos chamados para sermos igreja. Amém.
igreja? Feche teus olhos. Se você tem gratidão no teu coração a esse Supremo Pastor, esse é o momento agora de você glorificar e exaltar. Glória a Deus, aleluia.